Beleza, vamos aqui para... Então, a número um, né? Era para pesquisar o que era... definir que é a função do primeiro grau. É isso aí, tá? Então, é uma lei dada dessa forma aqui. F de x igual a x mais b. Ou poderia ser, no lugar do f aqui, poderia ser y ou y de x, tanto faz. Normalmente é mais esse caso aqui, tá? Ficaria y igual a x mais b. Costuma aparecer onde o a e o b são números reais e o a nunca pode ser zero. E o x é um número que você vai pegar aqui nos reais, tá certo? O número 2 era para representar alguns pontos aí no plano cartesiano. Então era o 2 e 3, o 3 menos 1, o menos 2 menos 4 e o D, né? Que é o 0 e 5. Beleza? Aí para representar no plano cartesiano, nós vamos fazer aqui dois eixos. Aqui sendo o eixo X, aqui sendo o eixo Y. Lembrando, ó, Y pode ser a mesma coisa que Y de X, mas também pode ser a mesma coisa que F de X, beleza? Aí nós vamos colocar, aqui seria legal ter uma régua. Agora eu não preparei, mas é interessante o seguinte, que aqui no encontro dos dois eixos, né? Aqui sempre é o ponto zero. E esse zero aqui, ele tem uma coordenada, as coordenadas dele são 0, 0. Quer dizer o quê? Que aqui no eixo x está valendo zero e aqui no eixo y também está valendo zero. Então aqui, ó, no eixo x vai valer 2, no eixo y vai valer 3, certo? Aqui o valor máximo que chega, ó, é y valendo 5. Então vou tentar dividir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Procura manter a mesma distância de um ponto a outro. Para baixo, seria negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Beleza? Então, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui teríamos, ó, menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E aqui seria mais 1, né? Mais 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Beleza? Então, para a direita do zero é positivo, né? Continua aqui. Para cima do y para cima do zero é positivo, para baixo negativo e para a esquerda negativo também. Agora é só colocar os pontos. Ficou um pouco amontoado aqui que eu fiz sem régua. Vamos procurar aqui, ó. Onde que está o 2 para x? Olha lá, né? Então, 2 para x, ó, o eixo x está aqui e o 2 para x está aqui. Agora, nós vamos procurar o 3 para y. Você vai procurar aqui, 3 para y aqui. Você vai fechar aqui um retângulo. 2 para x, 3 para y. Pronto, esse aqui é o ponto A. Quais são as coordenadas dele? A primeira, x, vale 2. E a segunda, y, vale 3. Que é o que está aqui, ó. Beleza? Agora o B. 3 menos 1. Vai procurar 3, ó. Aqui é x, aqui é y. 3 para x. Tá aqui. E menos 1 para y. Aqui embaixo. Então, agora fecha um retângulo aqui. Então, esse ponto de encontro, nós temos o ponto B. C, menos 2, menos 4. Então, menos 2 para x, onde está? Procura, está aqui, né? E o menos 4 para x, y. Menos 4 para y está aqui, o menos 4 está aqui embaixo. Então, agora é só fechar um retângulo. Pronto, esse é o ponto C. Letra D. 0
para x, ó. 0 para x e 5 para y. Então, onde está o x igual a 0? Bem aqui no meio. E o 5 para y? Aqui, ó, teria um pontilhado, né? Mas não precisa fazer. Por quê? Porque coincidiu com o eixo y. Então, exatamente aqui em cima está o ponto D. Tá certo? E vamos acrescentar um aqui, por exemplo, o E. E se o E fosse assim, ó, menos 4 para x e 0. Então, aqui é x, aqui é y. Onde estaria esse ponto? Se eu procurar onde está o menos 4 para x, procurando, ó, o menos 4 está aqui. Só que o y é 0, então você não vai subir nem descer nada, você ficou parado aqui. Então, aqui é o ponto E. Certinho? Tá feita a número 2. Então, vamos lá. Na número 3, é para explicar o que é uma função crescente ou decrescente. Eu fiz um esquema aqui para tentar ajudar um pouco. Primeiro uma definição, né? Primeiro uma definição. Que é o seguinte, se você tiver aqui uma função do primeiro grau, certo? Uma maneira fácil de ver, ela vai ser crescente quando o coeficiente aqui, ó, esse A, for positivo. Decrescente quando esse A for negativo, tá? Lembrando que para ser função do primeiro grau, o A não pode ser 0. E a definição diz o seguinte, que se a gente pegar um número, certo? Um número x2 que é maior que o número x1, quando você fizer a continha, a imagem calculada pelo x2 tem que ser maior que pelo x1. E quando você, já na função decrescente, quando você tem aqui, ó, um número x2 maior que x1, quando você calcular, fizer a continha, a imagem, ou seja, o resultado do calculado pelo primeiro número tem que ser menor que o calculado do segundo. Exemplo, por exemplo, se aqui se a função é assim, ó, se a função aqui nesse caso fosse f de x igual a x mais 1, né? O que acontece? Aqui, qual que é o coeficiente A? Quando fica assim, é porque o A é 1, olha aqui. Se você faz f de x igual 1 vezes x mais 1, 1 vezes x aqui, ó, isso dá x, tá certo? Que é o que está aqui em cima. Então, o coeficiente aqui é 1. E 1, e esse 1 é maior que 0, tá? Beleza? Então, se a gente pega lá, vamos pegar aqui, ó, por exemplo, 2 é maior que 1, não é? A gente sabe disso. Então, é como se o x2 aqui eu estou trocando por 2, x1 eu estou trocando por 1, certo? Então, usando essa função aqui, quando você faz a continha, ó, o que vai dar o f de 1? Vai ser, ó, só trocar esse x por 1, esse outro x por 1. Vai ser 1 mais 1. Então, o f de 1 é igual a 2. Então, a gente fez a continha desse cara aqui, certo? Fez a continha desse cara aqui. Então, ó, o f de 1 deu 2. Agora, se a gente fizer o f de 2, né? O f de 2 vai ser igual, ó, só trocar esse x por 2 e esse x por 2 também. Vai ser 2, ó, o resto copia, mais 1, mais 1. Então, o f de 2 vai ser igual a 3. Olha só. Então, o que a gente tem aqui, ó? 2 é maior que 1. Então, ó, 2 é maior que 1, né? E o que a gente tem aqui, ó? Quem que é maior, 3 ou 2? 3, né? Então, a gente tem aqui, ó, do outro lado, a gente concluiu que 3 é maior que 2. Só que o que acontece? O 3 é a mesma coisa que o f de 2, né? Então, quer dizer o quê? Que o f de 2 é maior que o f
de 1. Tá bem? Então, basicamente, aí tem uma coisa... Mas se lembrar, isso aqui, ó, que crescente é quando... Se lembrar que crescente é quando o A ali é maior que 0, já ajuda bastante, tá? E decrescente que o A é menor que 0, beleza? Vai dar certo. Acabou minha luz aqui. Ó, vou tentar ajeitar aqui que deu um problema na minha luz. Calma aí. Aí, voltou. Fica melhor assim. Vamos lá. Não desanima não. Vocês vão ver que com o gráfico fica mais fácil. Agora, se a gente pegasse, né? Quando pegar uma função decrescente agora, ou seja, o número A tem que ser menor que 0, né? Então, vamos pegar aqui, ó. F de x igual menos x mais 1. O que que acontece? A gente poderia escrever isso aqui assim, ó. F de x igual menos 1 vezes x mais 1. Muda nada. Só a maneira de escrever mesmo, mas menos 1 vezes x é menos x. Que é um menos. Quando não tem sinal é mais. Menos vezes mais dá menos. 1 vezes x dá x. Então fica menos x. Isso aqui tudo é menos x, tá? Então o que acontece, ó? O cara que acompanha o x, que seria esse A aqui, ó, é negativo, tá? Menos 1 ele é menor que 0. Então a função tem que dar decrescente. E quando for decrescente, aí vai ter uma inversão, ó. Quando era crescente, você pegava aqui, ó. Pegava aqui um número maior que outro, fazia a continha, né? O resultado seria que a imagem do maior número tinha que ser maior que a imagem do segundo número. Quando é função decrescente, vai ter uma mudança. O que vai mudar é que as imagens vão inverter, tá certo? As imagens vão inverter. Então, vamos ver aqui. 2, vamos pegar 2 maior que 1, beleza? Isso é verdade. Então, estou fazendo de conta aqui, ó, que o x2 é... Estou fazendo de conta aqui que o x2 é 2 e o x1 é 1. Poderia ser outros casos, por exemplo, 3 maior que 2 ou 5 maior que 1. Qualquer um vai dar certo. Qualquer um vai dar certo, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer algumas continhas aqui. Vamos pegar, por exemplo, para mudar um pouquinho, pode ser esse aqui, ó, tá? 3 maior que 2. Vai fazer continha aqui, então. Vamos lá. Então, vai ficar o f de... Vamos fazer o f de 2, então. Vamos ver o que que dá. É só trocar aqui e aqui por 2. Então, vai ficar o que, ó? F de 2 vai ser igual a menos, que já tinha, x trocando por 2, menos 2, mais 1. Então, o f de 2 é igual a menos 1. Beleza? Então, tá feita a continha. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Quando a gente vai fazer agora o f de 3, é só vir aqui, ó, tô trocando esse x por 3, esse aqui também vai trocar por 3, o resto copia. Vai ficar menos, no lugar desse x, 3 mais 1. Então, vai ficar f de... Quanto que é menos 3 mais 1? Isso dá menos 2, tá? Se vocês me lembrar, quando são sinais contrários, quando você está juntando coisas, né? Conserva o sinal olhando apenas para o número, né?
sem o sinal, quem é maior? 3 ou 1? Isso quando for sinais contrários, né? Olhando assim, ó, quem é maior? 3 ou 1? É o 3. Qual o sinal dele? Menos. Então, conserva o menos, depois faz 3 menos 1. Tá? Deu 2, aí você põe aqui. Então, resposta, menos 2. Primeiro descobre o sinal, depois, né, o número aqui. Aí, por fim, você tem o sinal e o número. Então, você tem a imagem. Então, olha só. Então, a gente tinha ali, ó, 3 é maior que 2, né? A gente pegou esse caso aqui. Não tá aparecendo, agora sim. A gente pegou 3 maior que 2, só que quando a gente fez a conta, lá na reta numérica, por exemplo, você tem aqui ó, o 0, depois você tem o menos 1, menos 2, tinha que ficar na mesma distância aqui, não ficou muito legal não. 1, e aí continua, menos 3, tá? O que acontece? O que acontece aqui com relação, né, a esses números aqui? Pode surgir a pergunta assim, qual é menor desses dois? Menos 1 ou menos 2? Aí é simples. Sempre o que tiver mais à esquerda é menor, tá? Esquerda é menor. E sempre que a gente tiver mais à direita é maior, tá? Então, ó, esquerda menor, direita maior, beleza? Então, nesse caso aqui, ó, o menos 2 está aqui, né? E o menos 1 está aqui. Então, qual que é menor desses dois? Olha, o que está mais à esquerda é esse cara aqui, né? Menos 2, beleza? Então, o menos 2 ele é menor que o menos 1. Ou se preferir, menos 1 é maior que menos 2. Então, você tem esse aqui, você tem o seguinte. Aqui, ó, lembrando, uma coisa que eu não falei, você poderia, de maneira equivalente, tá? Poderia escrever aqui, ó. É só inverter os dois de lado, mas observa, esse sinal, ó, ele não está aberto para o lado do f de x1, tá? Ó, eu gosto de fazer assim, é como se tivesse dois pontinhos aqui e aqui um pontinho. Então, o lado que tem dois pontinhos é o maior do que o lado que tem um pontinho, né? Então, o número que tiver aqui à direita vai ser maior que tiver à esquerda. Mas se eu trocar f de x1 com f de x2 de lugar, aí como é que vai ficar o sinal? Olha, dois pontinhos do lado maior. Então, seria dois pontinhos aqui. Então, ficaria assim, ó. Então, pode escrever esse de cima ou esse de baixo. Se mudar de lado, tem que ficar atento com esse sinal aqui. Mas vamos voltar aqui. Então, a gente chegou o quê? Que menos 1, ele é maior que menos 2, não é? Menos 1 é maior que menos 2. Então, mas o menos 1 é igual a quanto? O f de 2. Maior que, mas o menos 2 é igual a quanto aqui? F de 3. Isso quer dizer o quê? Ó? Tá vendo que inverteu? Ó? Aqui, ó, 3, 2. Né? Ó, a posição aqui do sinal é a mesma. E aqui deu 2, 3. Ó. Inverteu, né? Quando isso acontece na decrescente. Quando era crescente, não acontecia isso. Por exemplo, ó, 2, 1. 2, 1. Né? Aí dá para fazer até um desenho, tá? Dá para fazer um desenho aqui dos gráficos. Tem uma coisa a ver com o gráfico também. Por exemplo, no primeiro caso, na função crescente, né? Vou copiar ela aqui, que era assim, ó. F de x igual a x mais 1. E aqui era f de x igual a menos x mais 1, né? Para fazer um gráfico,
Ah, e uma coisa que eu queria ter falado aqui atrás. O gráfico de uma função do primeiro grau vai ser uma reta, tá certo? Vai ser uma reta. E para a gente fazer uma reta, a gente precisa de quantos pontos, né? Para fazer uma reta, basta a gente ter 2 pontos, né? Uma reta que a gente chama de reta euclidiana. Então você tem um pontinho, por exemplo, um pontinho aqui e um pontinho aqui. Quantas retas euclidianas passam aqui, né? Sem ser coincidentes, né? Uma só, né? Tem outras aqui, mas tá por cima dela, você enxerga só uma, tá? Então, dado 2 pontos, passa só uma reta. Então, para fazer uma reta, precisa de 2 pontos apenas, beleza? Então, aqui, ó, a gente tinha até feito a continha, ó, que normalmente o pessoal monta uma tabelinha assim, ó, tá? Você pode montar uma tabelinha onde aqui você tem o x, aqui você tem o resultado, f de x, e do lado de cá a gente tem, lembrando que o f de x é a mesma coisa que y, né? Do lado de cá a gente tem o parzinho, x e y, beleza? Então, a gente tinha feito a continha ali antes, né? Quando o x era 1, quando o x era 1, né? Você vai trocar aqui e aqui por 1, então, fazendo a continha 1 mais 1, 2. Então, quer dizer que o f de 1 é 2. Qual par que você tem aqui? Ó? X é 1 e o y, que é o f de x, é 2. Então, aqui é 1, 2. Quando o x for 2, então você troca aqui agora por 2 e aqui por 2. Então, f de 2 é 2 mais 1, 3. 3. Então, você já tem mais... Aqui você tem um ponto, aqui você tem outro. 2, 3. Certo? Para fazer uma reta, basta 2 pontos. Então, novamente, nós vamos fazer aqui eixo x, eixo y. Lembrando que no y é a mesma coisa que o f de x, né? Ou y de x, tanto faz. Mas o importante é o seguinte agora, a gente manter uma distância. Então aqui tem a origem, o zero. Por exemplo, eu estou fazendo sem régua, mas pode fazer usando a régua, coloca, sei lá, 1 centímetro. Define a distância de 1 centímetro, por exemplo. Então, digamos que 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui já serve. Porque, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ficou meio amontoado, mas já vai servir, ó. Quando o x aqui, ó, x e y, tá vendo? Quando o x é 1, o y dá 2, ó. Quando o x é 1, o y dá 2. Deu esse ponto aqui. Beleza? Quando o x é 2, ó, x e y. Quando o x é 2, o y deu 3, né? Então, aqui temos 2 e 3. Deu esse ponto. Então, quando a gente liga eles por uma reta, né, vai dar mais ou menos aqui assim, ó. Deixa eu ver, azul mesmo. E aqui acontece que quando o x é 0, o y dá 1. Ele vai passar aqui no 1, tá? E onde que vai passar aqui no x? Né? Aí vai ser uma coisa que tem um exercício falando disso, né? Mas se eu quero descobrir qual o valor do x aqui, que o gráfico vai passar, é só você pensar o seguinte. Eu tô achatando o eixo aqui, não tô? Então eu quero saber quando o y é 0. Ou seja, eu quero saber quando o f de x é 0. Então, para saber onde que vai passar aqui, basta fazer uma continha. Você vai trocar esse lado aqui por 0. Ou seja, isso aqui, ó. Basta fazer x mais 1 igual a 0. Isola o x, certo? X tem que ser igual a menos 1. Então, aqui você teria um outro par. Qual que seria o parzinho, ó? Estou invadindo o outro lado aqui. Seria o menos 1 para x
E esse cara aqui, ó, lembrando, seria o y ou f de x, 0. Então, esse ponto estaria mais ou menos aqui, ó. Tá? Então, a reta ia passar nele aqui, ó. Esse cara aqui, quando você faz o y, não tá aparecendo. Esse cara aqui, quando você faz o y igual a 0, é o que a gente tá buscando uma raiz para a equação. É quando você está fazendo isso com o gráfico, achatar nele para que o y, você está impondo, forçando o y ser 0. Assim, você acha a raiz dessa equação aqui, ó, certo? E, consequentemente, da função do primeiro grau. Então, qual que é a raiz aqui nesse caso, ó? Tá bem aqui, ó, certo? Então, ó, esse gráfico aqui é o gráfico da função crescente. Vamos ver da decrescente. Vai ter uma diferença com esse aqui. Já pegando os valores, né? Nós vamos montar outra tabela, vou até usar os mesmos valores aqui, só para vocês verem. Então, aqui, ó, x, o f de x, e aqui a gente tem os resultados, o parzinho, né? Os pontos x, y. Então, vamos lá. Quando x é 1, você vai trocar aqui por 1, né? Fazer maior. Quando x é 1, então aqui vai vir 1, aqui vai ficar 1. Então vai ficar, ó, menos com 1, menos 1. Menos 1 mais 1, 0. Então quando x é 1, aqui deu 0. Então aqui você tem qual ponto? 1 para x, 0 para y. Quando é 2, tá vendo aqui, ó, já deu diferente, ó. Por que deu diferente? Porque a função é diferente, ó. Essa e essa não são. Tem um sinal diferente ali, não é a mesma coisa. Então vai ficar como aqui, trocando aqui por 2, ó, vai ficar menos, com esse 2, menos 2 mais 1, dá menos 1. Então, qual pontinho que a gente tem aqui, ó? O 2 e o menos 1, beleza? Fazendo o gráfico, vai ficar que jeito, ó. Fazendo o gráfico, aqui o x, aqui o y, lembrando que esse é a mesma coisa aqui em cima, mesma coisa de y. Vamos jogar os valores aqui agora, ó. Vocês viram que, na verdade, não precisa jogar muitos igual eu joguei aqui. Porque aqui o x foi de 1 a 2 e o y foi de 0 a menos 1, né? Então a gente poderia jogar, por exemplo, aqui o 0. Então aqui o 1, aqui o 2, né? E aqui o menos 1 para y. Já vai servir. Então vamos ver. Cor preta. Então o primeiro ponto é 1, 0, ó, 1 para x. Então aqui é x, aqui é y. 1 para x, estou aqui. E 0 para y. Não subiu e nem desceu. Ficou paradinho aqui. Então aqui você tem um ponto, né? E o outro agora, ó. X, y. X vale 2, o y menos 1. X vale 2, está aqui. O y menos 1 está aqui. Fecha o retângulo, pontilhando, dá esse ponto. E se você quiser descobrir quanto que passa aqui no y, né? Então, se você quer descobrir lá, observa, você vai ter que achatar o x, não vai? Ó, achatei o x. Então, o que a gente vai ter que impor é fazer o x igual a 0, tá? Então, a pergunta é, né? Se o x aqui for 0, né? Quanto que dá aqui? Então, você vai trocar. Vai trocar aqui por 0, aqui por 0. Menos 0 é a mesma coisa que 0. E 0 mais 1 deu 1. Então, aqui deu 1. Qual que é o ponto? 0, 1. Então, aqui, ó, quer dizer... Mas com esses dois aqui já serve pra gente, tá? É só no caso você querer saber onde que vai passar aqui no y. Vai passar aqui, ó. Nesse outro ponto, ó. 0 para x. Ó, achatei, 0.
Agora eu vou subir até no 1. 1 para y. Deu esse ponto. Então, é uma reta que passa aqui, ó. Beleza? E essa reta, ela é infinita para os dois lados. Certo? E aqui também. E é interessante porque fazendo a continha com dois números, você descobre o resultado, uma vez que você tem um gráfico, você descobre o resultado de todos os outros, tá? Porque aqui a gente só jogou o valor inteiro, mas tem aqui 1,5, 1,2, 1,98, 0, sei lá o que, menos 1,78, entendeu? Tem todos esses casos. E nesse caso, aqui, qual que é a raiz da equação? Né? Qual número que você... Aliás, qual a raiz da função aqui, né? Que quer saber? Qual o número que você põe no lugar do x que faz o segundo membro ser igual a zero? A gente descobriu um caso aqui, ó. Qual o número que você põe no lugar do x que faz o segundo membro ser zero? Segundo membro é zero. Aqui, ó. Não é? Então, a raiz é 1. Beleza? Então, a raiz está aqui, ó. No outro caso aqui, ó. Qual o número que faz o segundo membro ser igual a zero, né? Qual número você põe no lugar do x aqui que faz isso ser igual a zero? Você concorda se trocar por menos 1? Ó, trocar no x por menos 1, fica menos 1 mais 1, isso dá zero. Quer dizer que a raiz é menos 1, que é esse cara aqui, ó. Beleza? Aí com isso, dá para ter uma ideia do que é a função crescente ou decrescente. O gráfico da crescente. O gráfico da decrescente. Certo? Beleza? Com isso a gente consegue responder ali a questão número 3 e fecha assim a primeira semana.